no dia 10 de maio, quarta-feira, o programa Conversando com a Doutora, realizado na sede da EAMG, abordou o tema Alegria de Viver e a Sabedoria de Envelhecer. A geriatra Simone Lima, responsável pela palestra, apresentou importantes reflexões sobre o processo de amadurecimento do corpo e da mente. Durante o encontro foram também realizadas lindas homenagens ao Dia das Mães, com a apresentação de músicas em celebração à data e um lanche comemorativo. O presidente da EAMG abriu o evento ressaltando como é bom estar em um ambiente lúdico e divertido. A propósito do Dia das Mães, reverenciou sua própria mãe, Dona Valmira Bernardes Vilela, exemplo de amor à vida e ao trabalho, homenageando assim a todas as mães presentes. Ressaltou ainda que a mulher, por ser capaz de gerar vida, é a criatura mais próxima da divindade e do sagrado. Por isso, sua presença é uma bênção especial para nossa associação. Nós também, na comemoração do Dia das Mães, eu queria pedir licença para vocês fazerem uma referência à minha mãe, Dona Valmira Bernardes Vilela, que faleceu em 1989, nascida em 8 de março. Tem um simbolismo muito forte para nós. E ela nos deixou, nós somos 10 irmãos, filhos dela, e ela nos deixou uma herança, duas heranças, que são relevantes. Primeiro, o amor à vida. Segundo, o amor ao trabalho. Uma mãe teve câncer e a junta médica nos chamou, os filhos, diz que ela teria de 3 a 6 meses de vida. E ela viveu 16 anos na plenitude. Inclusive ia conosco, com as namoradas nossas, mulheres, os bailes, as boates. Então, essa é a herança que ela deixou para mim, do amor à vida. Estou vendo que vai ser um dos temas de hoje da doutora Simone, e o amor ao trabalho. Esse é o espaço de vocês, é o espaço que a Dilma dirige com a equipe. Eu queria homenagear as mães atuais, as futuras, né? Que estão aqui, nossas estagiárias. A gente diz o seguinte, que todas as religiões, as liturgias, primordialmente a católica, a figura que mais se aproxima de Deus é a mulher. Porque a mulher é a única que é capaz de gerar vida, criar uma vida. Então, essa homenagem a você está mais perto do sagrado, da divindade de Deus, do que nós. E essa homenagem e essa bênção que vocês recebem como mães, ela é muito importante na vida. Curta esse espaço. Vocês que dançam, cantam, eu até tenho inveja de vocês, porque a liturgia do cargo nós interrompemos uma reunião lá, eu e Israel, vamos voltar, nós temos prazos a cumprir, judiciais, voltar, mas a gente sente essa vibração desse espaço aqui, entendeu? Dessa alegria de viver. A vida antes de tudo, a superação. A alegria que nos eleva como ser humano, a nossa espiritualidade, ela cresce na medida, né, Isabel? Ela cresce na medida que a gente supera. Você já deu o seu testemunho aqui? Isso. Eu vi, entendeu? Então, a gente cresce na superação, a gente transcende, a nossa transcendência está ligada a essa capacidade de superar, criar amor à vida e viver com alegria, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas problemas de saúde que nós temos, né? Das nossas perdas, né? Nós lidamos com muitas perdas nessa pandemia, e na fase da nossa idade a gente lida com perdas e perdas. Então é isso, eu queria, assim, na abertura da comemoração das mães, renovar essa nossa admiração, nosso respeito, nossa devoção às mães. Doutora Simone, não vai ser possível a gente participar, mas nós temos a nossa tecnologia aqui. Nós vamos... Está com defeito? Porque nós vamos gravar e eu vou assistir em casa, tranquilo. Um bom trabalho para você, nós sabemos que vai ser gratificante assistir sua palestra, né?
e um bom proveito para vocês. Ô, gente. Boa tarde a todos, né? Primeiro, também agradecer a presença de cada uma de vocês e cada um, né? Que nós estamos aqui com 5 homens, né? 6 homens, né? E o restante são mulheres, o que nos dá um grande prazer. Tem algumas pessoas aqui que são do grupo Elas na EA. Faço um convite a vocês, mulheres, a participarem do grupo. O grupo está sendo formado. Nós precisamos de movimento, precisamos do olhar feminino aqui na EA, porque hoje nós somos muito machistas, né? Diretoria são 6 homens e 2 mulheres. É uma diretoria especial hoje, porque antes não tinha nem quase mulheres na diretoria, né? E agora nós temos 2, viu, doutora Simone? Precisamos exatamente disso. Eu, particularmente, sou um adepto disso. Tá? Estou brigando aqui como nunca para que as mulheres ocupem os espaços delas. E aí, dentro desse espaço, a homenagem às nossas mães, logicamente, né? Cada um aqui deve rememorar suas mães, né? E, ao mesmo tempo, alguns rezando para que elas estejam bem onde que elas devem estar, que é lá em cima, né? E aí, uma coisa importante, gente, dentro desse espírito, é a presença de vocês aqui, independente de qualquer coisa. Tá? É um espaço muito nobre para que a gente não tenha calor humano aqui dentro. Tá? E aí eu queria agradecer a doutora Simone, né, pela capacidade que ela tem de nos ajudar a preencher esse espaço aqui, pelo menos uma vez por mês, né, doutora Simone. Muito obrigado aí pelo esse apoio que a senhora nos dá aqui. Tá? E, como o Elmano falou, nós estamos com um trabalho lá em cima, e eu gostaria de pedir até desculpa para vocês por eu não estar aqui presente, né, nesse evento, né, porque o trabalho nosso lá continua e não é fácil, não. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até uma próxima. Tá? Gente, então, mais uma vez, vamos agradecer a presença da doutora Simone, que é o carinho que ela tem de disponibilizar a hora dela para estar aqui conosco. Tá? Então, a gente quer agradecer e comece aqui, querida. Obrigada, viu, pessoal? Eu também estou até emocionada de estar aqui, já tem um tempo, né? Pré-pandemia, né, gente? Então, nós temos aí 3 anos que se passaram. Falei, gente, será que é no mesmo lugar? Na hora que eu estava vindo para cá, eu falei, ai. Então, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez. E eu acho que esse tema veio a calhar, né, da gente retomar aí, com alegria, com vontade, esses nossos encontros, né, presenciais. Ocorreram alguns encontros live que eu cheguei a participar, mas não é a mesma coisa, né? Esse calor humano é muito melhor quando a gente está aqui presencialmente, tá bom? Algumas carinhas eu andei vendo lá no consultório, né? E eu preparei essa aula, né, pensando nessa alegria, nessa retomada de caminhada, da gente refletir um pouquinho mesmo sobre o envelhecer. Eu agora estou dando aula, eu falei assim, gente, até esqueci de colocar, eu estou dando aula em 2 faculdades, nas Ciências Médicas e na Unifenas, para os alunos, né, de medicina. E eu pego na Unifenas, eles acabaram de entrar no curso, estão no 2º ano do curso, e nas Ciências Médicas estão lá no 6º ano do curso. Então, são jovens, né? E aí vem a Simone falar de envelhecimento. Afinal de contas, a nossa população está envelhecendo, aí eu falo com eles, vocês vão atender idosos. Ah, mas eu não gosto de geriatria. Eu falei, não me interessa se você gosta ou não. Você vai ser o quê? Oftalmo. Eu falei, capaz de não pegar paciente idoso. Ah, eu quero ser cardio. Eu falei, mais um. Ah, não, eu vou fazer cirurgia. Eu falei, você acha que idoso não faz cirurgia? Então, eu tiro, né? Puxo a cadeira deles e falo assim, presta atenção, vão aprender. E outra coisa, vocês não estão querendo envelhecer, não? A pergunta que eu faço é, vocês não querem envelhecer? E aí eles ficam assim, não, credo, não. Eu falei, gente, vou chamar o pessoal de apoio ao acadêmico aqui. Vocês estão querendo suicidar, morrer agora? Porque se vocês não estão querendo fazer isso, é porque vocês estão querendo envelhecer. Não tem outra opção, né?
E envelhecer é um privilégio, é um pouquinho disso. Uai, a outra opção é morrer, então prefiro muito mais envelhecer. Então, é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, da gente se valorizar, né? De gostar de estar envelhecendo. Tá? Vamos começar? Vocês passam para mim, por favor? Que esse vídeo foi feito antes da pandemia, tá? E fala sobre envelhecer, né? É uma série, e são vários vídeos legais, e tem pessoas diferentes falando. Eu acho que vale a pena a gente escutar um pouquinho para a gente começar essa nossa reflexão. Ninguém envelhece muito bem. A gente está tentando fazer com que as pessoas envelheçam melhor. O fato é que nós estamos vivendo um tsunami tecnológico de tamanha importância, nada comparável com o que a gente viveu nos últimos 2.500 anos, que vai fazer com que a idade do brasileiro e da população mundial alcance níveis até pouco tempo impensáveis. Todo mundo envelhece, mas não com doença, com saúde. Para obter saúde, deve caminhar, né? Porque eu caminho todo dia 1 hora. Minha casa é grande, tudo aí, até o fim, né? Ida e volta, 1 hora sempre. Tá vendo? Hoje caminho 1 hora. Esse chave de saúde, né? Saúde não é com remédio, com caminhada. Porque aqui, idosos não caminham, né? Por isso, caíram muito rapidamente, né? O idoso vai ficando em casa, não faz atividade. Então, claro que tem a questão de segurança, então os filhos, os netos ficam, vó, não sai que é perigoso, né? Aí fica em casa e não faz atividade física. E antigamente podia sair, não tinha problema, né? Então a gente tem que mudar o processo de envelhecimento, não somente individual, mas principalmente o coletivo, né? Para a gente poder fazer com que os idosos possam sair na rua tranquilos, caminhar. Tem um conceito, isso é velho em outras regiões onde você não tem apoio, você não tem calçada para andar, você não tem a capacidade de sair, você não tem uma forma de se encontrar. Tem uma amiga minha que é chefe de uma unidade básica de saúde, e ela me contou uma história fascinante. O posto sempre estava cheio de velhinho marcando consulta. Aí um dia ela foi conversar com ele e falou, é que não tem outro lugar para ir. Então ela pôs uma mesa com dominó e umas cadeiras, e o pessoal não precisava mais ficar consulta, não precisava ter um pretexto para ir no... Ela falou assim, então use esse espaço para se encontrar. Com isso ela acertou o fluxo. Aquelas pessoas que tinham que se sentir doentes para poder encontrar com alguém, passaram a ganhar uns 10, 15 anos de vida só com uma mesa de dominó. Que a gente aqui na gerontologia social, a gente procura mudar essa chave. A gente fala que o velho, ele não é um problema. A velhice não é um problema. O envelhecimento não é um problema. Tem problemas. Mudar essa chave muda totalmente a perspectiva de se encarar. Bom, se tem problemas, como é que podemos ajudar a resolver esses problemas? As velhices são muitas, as pessoas estão vivendo de formas diferentes e estão muito ativas na reinvenção desse momento em que há um avanço da idade e que precisa se pensar em novas formas de viver. Ou seja, é um momento em que novas relações com os mais jovens, mas também com aqueles na mesma idade, vão ser estabelecidas. Então essa é a novidade. Um dos ganhos mais expressivos com o envelhecimento, e que advém da experiência de vida, né, o fato de você ter vivido muitos eventos na sua vida, ter visto acontecendo na vida dos outros, nas novelas, nos filmes, na literatura, na pintura, na poesia, nas artes de um modo geral. Então você aprende sobre o que é a experiência. Você aprende a lidar com as emoções, com as paixões humanas. Você aprende a ser mais confiante
ou menos confiante, dependendo de como você era antes e como os fatos te conduziram. Você aprende a ter mais propósito na vida, a derivar mais significado, você aprende a ser mais compassivo. Nós somos passageiros de uma mudança de época. O que mais a gente pode querer na vida do que ser passageiro de mudança de época? Quer dizer, o que nos distingue dos animais é a nossa responsabilidade criativa. Nós temos, por um lado, uma essência vazia, isso pode nos angustiar, mas é porque nós temos uma essência vazia que isso pode nos multiplicar, e essa é a base da nossa criatividade. A população está envelhecendo como nunca antes. Nós estamos, assim, invadindo. Nós, que eu também já estou me considerando, assim, já perto de vocês. Então, 46, né, então? Então, nós, idosos, estamos invadindo o mundo. Tá? Existe o que a gente chama de pirâmide populacional. Vocês já ouviram falar nisso? A pirâmide populacional é uma pirâmide, até então era uma pirâmide, tinha uma base larga e a ponta fininha. Triângulo mesmo, pirâmide. A base era de crianças, jovens, e a pirâmide é porque as pessoas iam morrendo e nem todo mundo chegava, né, na ponta da pirâmide. Vocês acreditam que nós não temos mais pirâmides? Nós temos retângulos e quase que pirâmide invertida. Por quê? Nasce menos gente e morre menos gente. As pessoas vivem por mais tempo. Então, por isso que a proporção de idosos está cada vez aumentando mais. Entendeu? E, para isso, muitas coisas precisam mudar para poder atender essas pessoas em maior volume, em maior quantidade de idosos. Mas ainda há preconceito. Então, gente, vocês escutaram? Envelhecer não é o problema. Não é o problema. Tem problemas? Tem. Não dá para falar que não tem nada, né, gente? Uma zigue-zague ou outra pode acabar aparecendo. Mas falar que é o problema envelhecer e não querer envelhecer, está errado pensar assim. E eu tento colocar na cabeça dos meninos isso, tá? Que é realmente importante envelhecer, faz parte do processo. Então, aí pergunto para vocês, quem de vocês quer continuar envelhecendo? Não é? Porque, afinal de contas, a outra opção não está boa para ninguém, né? Afinal, a outra opção não é o que a gente quer. É partir dessa para um outro plano, e eu acho que ninguém está querendo pensar nisso, né? Então, que bom que a maioria está querendo envelhecer, e aí nós temos que cuidar como a gente vai passar por esse processo. Mário Quintana já falava, um dia pronto, me acabo, pois seja o que tem que ser, morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Afinal, nós estamos vivendo. A morte um dia vai chegar. A medicina não conseguiu até hoje, e eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável conseguir não deixar ninguém morrer. Como é que eu faço? Então, assim, a medicina não consegue estender a vida. Até então, o que a gente sabe são pacientes que têm, no máximo, 126, 130 anos. Mais do que isso, o organismo não dá conta, né? Existem vários estudos, várias hipóteses, teorias, e pessoas tentando fazer com que esse tempo se estenda, mas não é o que a gente está vendo hoje. Então, sim, nós estamos vivendo independente da idade, e com ela que a gente tem que conviver. Só para vocês pararem para pensar, em 1940, né, nós tínhamos aí em torno de 45... A expectativa de vida é o tanto que a gente espera que a pessoa viva quando ela nasce. Então, quem nasceu em torno de 1940 aqui?
36, não, nasceu antes. Olha só, a expectativa quando vocês nasceram era que vocês viveriam 45 anos. Olha só. Não é? A mulher geralmente é um pouquinho mais. Olha lá, 48 para a mulher, 42 para o homem. O que a gente vê que em 2018, a criança que nasceu em 2018, a expectativa que ela fique viva são 76 anos. Não é? E agora já aumentou. Nós já chegamos a 78. Em alguns países já são expectativa de mais de 80. Então, olha como, não tem jeito. O mundo está envelhecendo, não somos nós que estamos envelhecendo, não, é o mundo. O mundo mostra isso. Pode passar? Então, em 2022, o IBGE relatou que a expectativa de vida da população masculina chegou a 72,2 e a feminina, 79,3. Não é no exterior, não. Brasil. Então, no Brasil, uma menina que nasceu agora, né, ano passado, a expectativa é que ela viva praticamente 80 anos. Quase que o dobro de quem nasceu em 1940. Olha só. Vocês tinham essa ideia? Que quem está aqui não era nem para estar? Então, privilégio, parabéns. Né? Vocês venceram as expectativas da época que vocês nasceram. Pode passar? Então, sim, envelhecer é um privilégio. Não sei se você achou seu ano aí, mais ou menos, 1950, 1960, 70. Olha lá, começou a subir mais em 1970, 57, e foi subindo. Então, parabéns. Vocês que chegaram aqui são privilegiados. Privilégio. Vocês conseguiram vencer a barreira da expectativa de quando vocês nasceram. E, com certeza, não foi ao acaso. As coisas não acontecem ao acaso. Nós temos, claro, genética envolvida, nós temos as nossas atitudes, né? O nosso meio de vida, o meio ambiente envolvendo a forma que a gente envelhece. Pode passar? E aí, se as pessoas esperavam que a gente vivesse 42 anos, eu já tenho 46, e agora a gente vive 80, olha essa frase. A vida deixou de ser uma corrida de 100 metros, que a gente tem que gastar todo o fôlego para chegar daqui até ali, para ser uma maratona. A maratona são quantos quilômetros, gente? Então, olha isso. Imagina, antes a gente precisava dar uma corridinha daqui até ali 100 metros. Agora a gente precisa ter resistência para viver um tantão. Né? Pode passar? E aí a gente sabe que esse envelhecimento, a gente tem um lado físico, nosso corpo, que a gente já conversou várias doenças que ficam comuns, né? Não é que é normal, mas ficam mais comuns quando a gente envelhece. E o biológico, o nosso corpo, passa por mudanças. Que mudanças que vocês veem aí quando vocês olham para o espelho? Pele, cabelo, né? Eu estou aqui assim, eu estou atrasada na minha pintura. Então, assim, a gente vê muitas coisas no próprio espelho. E por dentro também há uma mudança no nosso corpo. O nosso coração sofre mudanças. A função do nosso rim sofre mudanças. Mas não que incompatibilize com a vida. Né? Além do biológico do nosso corpo, nós também temos o nosso envelhecimento mental, cognitivo, né? Psíquico, que a gente fala. Esse não tem limite. Lembra que eu falei que o limite de idade, aí a gente tem uma pessoa com 126 anos, o limite seria 130, mas tem um limite. O nosso psíquico não tem limite, a não ser que aconteça uma doença. Mas o natural é não ter limite. E o que a gente precisa é conservar o nosso corpo o melhor possível e ajudar o nosso psíquico a melhorar. O que é melhorar? Amadurecer. Vocês acham que a gente amadurece só de passar o tempo? Vocês devem conhecer gente que tem 70 e não amadureceu até hoje, não é? Eu conheço alguns adolescentes por aí que não amadureceram. Tem uns alunos de faculdade de medicina que passaram, que são super inteligentes, mas que não amadureceram. Então, o amadurecimento não depende do tempo. O corpo mudar, depende. O reloginho passou, está ali, mudou. Mas a nossa cabeça não. E esse equilíbrio é que é muito importante. Pode passar?
Então, aqui, ó, só para vocês verem. O natural, né? A gente desenvolve, nasce dependente, que é o limiar de incapacidade. Então, a gente nasce dependente, vai ficando, desenvolvendo independente, tem um patamar e tende a cair gradualmente e lentamente. O nosso psíquico não tem limite, ok? Essa curva do nosso corpo físico, ela pode ser mais inclinada quando acontecem as doenças. E aí a gente atinge o nosso limiar de dependência antes da gente falecer. Vocês aqui provavelmente têm uma independência para estar vindo aqui no centro participar de uma palestra, né? Mas já tem várias pessoas da idade de vocês que não dão conta mais disso. Algumas doenças podem ter atrapalhado esse processo, acelerado, intensificado essa dependência, essa perda física. Então, lembrar que o envelhecimento é um processo, é algo que se constrói no transcorrer da existência humana, e eu falo muito com os mais novos, e eu acredito que vocês possam transmitir isso. O envelhecimento começa aos 60? Aqui. Nasceu, está mudando. É um processo. Então, a todo momento, a gente pode melhorar, a gente pode fazer coisas para conservar o nosso corpo. Não tem que esperar chegar nos 60. Então, para os filhos, sobrinhos, amigos que são mais novos, por favor, transmitam isso, tá? Pode passar. E aí, o envelhecer físico, né? Tem questões de preconceito. Todo mundo que envelhece tem incontinência urinária, tem cabelo branco, pele, ruga, não faz sexo. Todos isso são a forma que a sociedade está vendo o idoso. Só que está mudando. Vocês ficaram sabendo que aquela plaquinha de estacionamento de idoso mudou? Antes a plaquinha era um vozinho curvado, com uma bengala, tá? E todo mundo falava assim, nossa, coitadinho. Hoje a placa não é mais assim. A placa já é de uma pessoa em pé, caminhando, escrito mais 60, porque o que diferencia é o tempo que ela está na Terra. Porque eu tenho pacientes de 70, de 80, que não estão curvadinhos aqui assim, não. Aí, de 90, que não estão curvadinhos aí. Tô ligada. E nem de bengalinha, exatamente. Então, assim, a sociedade, gente, está tendo que mudar. A sociedade está mudando porque ela precisa mudar. Daqui a pouco ela vai ser maioria idoso. Se ela não mudar, como é que vai ficar? Então, sim, ainda existe preconceito. Gente que acha que todo idoso perde urina. Gente que acha que todo mundo tem que ter cabelo branco. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Cada um sabe de si. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não estou falando que eu cubro os meus brancos, porque meu pai, eu nasci com uma mecha de cabelo branco. Então, mas que existem, sim, algumas características que a gente vê. Há uma mudança da estrutura da pele, tanto por fora quanto por dentro, né? Então, as rugas ficam mais frequentes. O sexo, não é que ele acaba, ele pode modificar. O sexo em si, penetração, às vezes fica mais complicado. Não quer dizer que acaba. Eu tive pacientes já que com 97 anos tinham relação sexual. Era a mesma dos 20? Não, né, gente? Não é, o corpo não é o mesmo. Mas a sexualidade, o amor, o carinho, a troca de prazer continua, tá? Então, tem que parar de achar que, para envelhecer bem, a gente tem que rejuvenescer. Vamos deletar essa palavra. Eu não tenho que voltar ao que eu era antes. Eu tenho que envelhecer com qualidade. Outro dia eu estava conversando com um colega meu, eu tenho 20 anos de formada em medicina, fiz 6 de faculdade, e é um colega meu de quando eu estudei no Santo Agostinho, antes de fazer faculdade. Então, quer dizer, coloca uns 30 anos aí fácil, né? E a gente conversando, e ele estava assim, eu sabia que você ia fazer medicina, muito tempo que a gente não conversava, e ele falando assim, gente, mas a gente tem que ficar mais novo. Eu falei, por quê? Por que a gente tem que ficar mais novo? Eu tenho mais experiência, eu tenho aqui, muito melhor do que quando eu tinha 15, 20 anos. Muito mais conteúdo. Palavra ótima que você colocou. Então, olha só, isso tem que ser valorizado. Infelizmente, na nossa sociedade ocidental,
essa valorização ela é menor. No Oriente, eles já valorizam mais o idoso, né? Eles já têm um respeito muito grande pelas pessoas idosas, pela sabedoria das pessoas idosas. Vamos clicar aqui. Esse é a Cláudia Raia, acho que todo mundo conhece, né? Artista brasileira e tal, uma atriz. E em 2019 ela fez esse vídeo. Depois desse vídeo ela já engravidou, já teve um menino, né? Mas ela já tinha uns 50. Coloca um pouquinho para vocês verem como que as coisas têm mudado. As minhas ideias, sei o que eu não quero, sei o que eu quero, é um pouquinho diferente de quando eu tinha 20. Agora, a mudança da energia não rola. Isso, na verdade, rola na nossa cabeça. E rola naquilo que as pessoas tentam impor pra gente. Eu acho que é isso que a gente tem que se livrar. É do que as pessoas põem na cabeça da gente. É uma mulher de 50. Outro dia eu fui no ginecologista e ele falou, Cláudia, eu não consigo te avaliar com o que eu aprendi nos livros. Porque hoje uma mulher de 52 anos, ela é a antiga mulher de 30. E isso não tem escrito ainda sobre essa nova mulher de 50. Então, tá tudo meio desajustado, como que se as pessoas não soubessem lidar com isso. Então, como é que você faz quando você não sabe lidar? Você fica com medo, né? Você não sabe lidar, desaprova, você se afasta, você reprime. É uma maneira de não saber lidar com as coisas. Os estereótipos são absurdos. Tipo, essa roupa não é pra você. Você vai sair assim, você não tem mais idade pra isso. Você vai usar cabelo longo é pra gente jovem. Então começa uma porção de formatos que eu não sei de onde que saiu, quem criou isso. Eu só sei que isso é embutido na cabeça da pessoa que já está um pouco mais frágil, que já está vivendo talvez uma síndrome do ninho vazio, que os filhos já estão saindo de casa, que já está mais sozinha, ou que está numa outra fase da vida. Então a pessoa fica o quê? Insegura, achando que aquilo realmente não é para ela. Começa a usar bege, fica enfiada num canto, sozinha, usa um cabelo curto, que nem fica bem nela. A mulher de hoje, ela está aberta, está preparada para lutar contra isso, contra esse preconceito que é no meio publicitário, que é no meio social, tudo isso acontece mesmo. E não é me vitimizando, até porque não é a minha cara nem um pouco me vitimizar, acho péssimo. A TV mostra isso, é sacar a situação e lutar contra. Eu acho que as mulheres agora estão começando a perceber que o poder está na mão dessa geração. E a partir do momento que a pessoa se sente segura, a autoestima vai lá pra cima e as coisas vão mudando. E por que eu quis ser um pouco porta-voz disso? É muito legal chegar aqui assim, sabe? Empoderada, forte, só feliz. Ficar em cima dele e parar. Se você não é feliz ainda, vai procurar sua felicidade. Vocês viram a vai fala atrás da Cláudia disso. Raia? Ela fala mais da mulher, né? Mas ela também, da gente. na verdade, a gente pode estender isso para os homens, para todas as pessoas que envelhecem. Existe um estereótipo. O estereótipo era qual? Curvadinho, bengalinha. Está mudando? Curvadinho, bengalinha, em 1940, morreu aos 40. Hoje, não. Então, não tem jeito de não mudar. A sociedade está tendo que mudar. E nós estamos revolucionando a sociedade. Nós, olha como é que eu estou muito perto, né? Nós estamos revolucionando a sociedade. Você, por estar vivo, vindo aqui, escutando uma palestra, está revolucionando a sociedade. Parabéns. Pode voltar? Agarrou aí? E aí, depois disso, ela ainda me inventa de engravidar, né, gente? Aquela dali estava com um corpo muito bom para poder engravidar, né? Volta um pouquinho, mais um pouquinho, mais. Aí, nesse, pode passar para o seguinte. Clica aqui embaixo. Isso. Então, gente, nós temos que achar bom demais que a gente está aqui, que a gente tem idade, que a gente tem uma maturidade psicológica para estar ajudando essa sociedade a melhorar. É uma evolução. E aí, um dos grandes tabus que as pessoas têm, né, é a questão da sexualidade. Pode passar? Então, a gente pode continuar tendo afeto, um abraço, pode passar? Carícia, o beijo, pode passar? O amor, o contato, independente da nossa idade. Isso não tem idade. Carinho, amor, afeto, o contato não tem idade. Pasmem, não há uma mudança drástica na sexualidade. No sexo, ato, pode haver, mas na sexualidade, não. Pode mudar? E aí,
vem essa questão da gente cuidar do corpo, que vocês já têm vindo aqui, escutado, conversado, o que é melhor, o que não é melhor, o que eu posso fazer, né? Então, olha só, precisa de falar da alimentação? A gente é o que a gente come, né? Então, todo mundo está careca de saber e, às vezes, não dá conta de fazer, porque é difícil mudar hábito. Outro dia eu perguntei para um paciente, a senhora prefere fazer exercício, alimentar melhor ou um comprimido? Ah, doutor, muito mais fácil o comprimido. Eu falei, pois é, mas esse não tem. Não vem no comprimido? Esse benefício não vem no comprimido? Tem que mudar. O hábito tem que mudar. Então, tem que alimentar melhor, tem que fazer exercício físico, né? Não só, eu ando muito dentro de casa, eu lavo, passo. Isso não é exercício físico, não. Pode ser uma atividade, é melhor do que ficar deitado, mas não é exercício. Exercício é movimento repetido com um profissional para te orientar, com um objetivo, tá? Mas eu não gosto de caminhar. Não tem problema, não. Você gosta de dançar? Vai dançar. Eu estou fazendo forró. Eu tenho paciente minha que está fazendo forró. Eu resolvi fazer dança de salão. Exercício, sai de lá suada, cansada. Movimento do corpo, socialização. Eu gosto de piscina, tem hidroginástica, tem natação. Eu não gosto, tem alongamento. Então, assim, o exercício precisa fazer parte para a gente cuidar dessa casca, desse corpo que está envelhecendo, que está mudando. Pode passar? Vocês já ouviram falar desse rapaz, Abílio Diniz? Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? Eu, com 81 anos, estou fazendo esse TED pela primeira vez. Estou feliz. Mas estou um pouco ansioso. Eu faço muitas palestras, dou aula, mas aqui é um pouco diferente. E espero que vocês gostem. Meus pais. Meu pai morreu com 94, minha mãe com 99. Eu podia dizer, tudo bem, tem ainda um bom tempo para passar a me preocupar com isso. Tem ainda bons anos pela frente. Não é verdade. Os estudos nos mostram que a genética é responsável unicamente por 20% daquilo que nos acontece. Os outros 80% somos nós mesmos, aquilo que nós fazemos e o meio que nós vivemos. Nós temos que ter consciência muito clara que envelhecer é uma certeza. Envelhecer bem é uma escolha. Eu comecei a fazer 80 anos com 29. Eu, naquela altura, já era um cara bem-sucedido na vida, forte, saudável, mas não era feliz, era muito tenso. E um dia comecei a me sentir mal, senti dor no peito, fui num médico, o médico me encaminhou para um cardiologista, eu fiz os exames, fiz os testes. O cardiologista chegou para mim e disse, isso não tem nada por enquanto, mas vai ter. Se você não cuidar de você mesmo, se você não cuidar da sua cabeça, se você não procurar ser menos tenso. E, com isso, eu procurei um analista, procurei alguém que pudesse me ajudar e comecei as minhas primeiras sessões de análise, 2 vezes por semana, comecei a procurar entender quem é que era o Abílio. E isso foi muito importante para mim na minha vida. Tem sido uma constante, com raros períodos que eu fiquei sem fazer análise, que eu fiquei sem procurar entender o que eu estava fazendo nesse mundo. Isso tem sido muito importante para que eu pudesse lidar com coisas que não são tão fáceis para mim, pudesse seguir na minha vida. Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental. E todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa para procurar se conhecer melhor. E não precisa necessariamente de ter um analista. Isso pode ser feito sozinho. As pessoas, desde que a pessoa queira investigar um pouco, quem é que nós somos? Quem é o cara que está lá dentro de mim? Quem é que está me dirigindo? Quais são as suas emoções? Quais são as suas reações? Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que... Por que eu fiquei tão triste ontem? Ou por que eu fiquei tão alegre? Por que eu me irritei com tal coisa e não com a outra? O autoconhecimento é fundamental.
ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento, e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas com que você se relaciona. Isso é extremamente importante. O autoconhecimento nos ajuda também a lidar com o estresse. O estresse existe e uma vida sem estresse seria extremamente enfadonha, seria extremamente boring, não seria uma vida agitada. O estresse existe, mas ele tem que ser colocado a nosso favor e tem que ser administrado. É muito importante nós sabermos administrar o estresse. Como é que se administra o estresse? Parece complicado, mas é muito simples. Vamos combinar com nós mesmos. Dizer o seguinte, eu só vou me estressar com aquilo que foi importante. Com aquilo que é importante, para mim, eu posso me estressar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, então, vamos definir o que é importante na vida. Vamos comprar um caderno de 100 páginas e vamos começar a escrever as coisas importantes. Vocês vão escrever 2, 3, 4 linhas no máximo. Para mim, as coisas importantes na vida sou eu mesmo, a minha saúde, eu estar centrado e a minha família. Se estiver bem, o resto é o resto. Vocês podem dizer, mas tem uma série de coisas, o trabalho, os esportes, tudo aquilo. É a vida. Nós temos que saber lidar com ela. E ter uma consciência muito clara que nós só devemos nos estressar, nós devemos somente, de repente, sair do nosso eixo com as coisas que são importantes. Para mim, o importante sou eu mesmo, a minha saúde e a minha família. Eu, desde muito pequeno, desde a infância, eu tive que conviver com o estresse e aprendi a conviver com o estresse. Eu nasci numa família humilde. Meu pai era um imigrante português, chegou aqui com 16 anos, se casou com minha mãe, e eu nasci numa pequena edícula, atrás de uma pequena vendinha que meu pai tinha aqui, não muito longe daqui, na Rua Vergueiro. Tenho o maior orgulho da minha origem, o maior orgulho da minha família, a maior saudade dos meus pais. Só que a natureza não foi muito boa comigo no começo da minha vida. Eu, até 12 anos, eu era baixinho, gordinho, muito flácido, um verdadeiro pudim, muito frágil. Não? E aí meu pai me colocou numa escola, entende? Quer dizer, onde, no alto da várzea do Glicério, ficava lá de manhã, e na parte da tarde ia para a várzea, ficar convivendo com garotos de rua, realmente garotos de rua mesmo, entende? Num ambiente extremamente hostil. Gente, não era bullying, não, vocês não sabem o que eu apanhei. Apanhei barbaridade. E meu pai dizia, homem não chora. Se o homem não chora, o que precisava fazer? Precisava dar um jeito de fazer alguma coisa. Aí comecei a procurar como é que eu podia me defender. Encontrei uma academia, uma academia de artes marciais, entrei lá, me matriculei, comecei a treinar, treinei muito boxe, competi, tá? E aí, de apanhar, passei a bater. Isso foi importante na minha vida, foi minha introdução ao esporte, mas me trouxe uma dose de agressividade por muito tempo, que eu tive depois dificuldade de lidar com ela, né? E procurar administrar essa agressividade. Mas isso me introduziu ao esporte, e o esporte sempre foi muito importante na minha vida. Tem alguns títulos de campeão brasileiro, dos quais eu me orgulho, e sempre foi realmente uma coisa que, para mim, foi muito importante, não só o esporte em si, mas para a saúde e também, mesmo no trabalho, em todos os relacionamentos, todo o endurecimento que ele traz. Nós precisamos entender que o corpo tem limite. E nós precisamos entender bem para que nós queremos o esporte. Eu sempre classifiquei o esporte como esporte de competição, esporte de lazer e o esporte para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e também para a longevidade com qualidade. Eu, durante muito tempo, dediquei ao esporte de competição e me dediquei com afinco. Sempre tive uma relação muito clara com a derrota. Eu simplesmente odiei sempre a derrota. Então eu lutei muito no esporte. Hoje, para mim, o esporte tem que estar a serviço da minha saúde, da minha longevidade, com qualidade, para que eu possa estar junto com a minha mulher, com meus filhos, fazendo as coisas que eles fazem e acompanhando sempre. Ainda hoje eu me exercito todos os 5 dias da semana com bastante atividade. Tenho um programa de esportes em todos os dias, todos os 5 dias. Nos outros sábado e domingo eu faço alguma coisa assim leve, aquilo que eu tiver vontade de fazer. Mas durante os 5 dias eu faço os esportes aeróbios,
bons para o sistema, importante para o sistema cardiovascular. Faço treinamento de musculação, treinamento de força, porque com o envelhecimento nós perdemos muitas células dos músculos. É importante que a gente fortaleça as outras. E faço também os esportes, quer dizer, aqueles chamados um pouco lúdicos. Né? Então, jogo squash, ainda treino boxe. Isso é importante para você manter o sistema neural sempre ativo, para você ter que os seus músculos tenham agilidade. Mas não adianta a gente pensar só em esporte. Olhando para o corpo, a gente tem que pensar também na alimentação. A alimentação é fundamental para a nossa saúde e para o envelhecimento com qualidade. Tem muita gente que pensa, que diz, pô, para o Abílio esse negócio é tudo fácil, alimentação. Ele não gosta de nada, pô, ele só come salada, só come verdura, só come não sei o quê. Não é verdade. Né? Eu gosto de tudo que vocês gostam. Eu gosto de feijoada, eu gosto de lasanha, eu gosto de churrasco, eu gosto de doce. Tá? Eu gosto de tomar uma tacinha de vinho de vez em quando. Só que eu não faço isso todos os dias, a todo momento. Eu não como um churrasco no almoço e uma lasanha no jantar e todos os dias da semana. Então, realmente, na alimentação, aquilo que engorda e que faz mal, tá? Na realidade, é a regra, é você fazer isso todos os dias e sempre. Você tem uma alimentação regrada durante todos os dias, a maior parte do tempo, e você simplesmente, de vez em quando, você sai e come e faz aquilo que você gosta, esse é o ideal. Mas a gente não pode cuidar só do corpo, a gente tem que pensar também no espírito. Tem gente que pergunta, qual é a força do Abílio? Onde esse cara tira a força dele? Sou uma pessoa comum, absolutamente normal, como todos vocês. Se tem uma coisa que para mim realmente é muito forte, é a fé que eu tenho em Deus. Isso realmente para mim é muito forte. Deus tem sido um amigão comigo. Ele não tem evitado as dificuldades que eu tenho encontrado na vida, mas tem me ajudado a superá-las. Como aqui, no caso do meu sequestro, fui sequestrado por um bando de guerrilheiros internacionais, realmente uma coisa extremamente profissional, e fui colocado debaixo da terra, dentro de um caixote. Eu tinha certeza que ia morrer. E nos primeiros momentos, eu não conseguia rezar, não conseguia nenhuma conexão com Deus. Pouco a pouco isso foi voltando. E quando foi voltando, eu fui pedindo a Deus, Deus, não me deixa perder a fé. E aí, quase que por milagre, eu consegui sair dali, são, salvo, e pude continuar a minha vida. Obrigado. Relações. Hoje está provado pela ciência, pelos estudos, que o relacionamento é extremamente importante para que as pessoas vivam bem. Principalmente para as pessoas que tenham longevidade com qualidade. O relacionamento é extremamente importante. As relações estáveis, a monogamia, são extremamente importantes para que as pessoas vivam bem. Eu dou muita importância aos meus relacionamentos. Eu estou sempre reinventando. Todo mundo sabe das minhas reinvenções empresariais. Eu compro a empresa, vendo outra, saio daqui, vou trabalhar no outro lado, coisa e tal. Mas a minha grande reinvenção foi eu ter me casado há 14 anos atrás com a Geise, e dali nascer a Rafaela e o Miguel, que vocês não sabem o que é isso. Hoje, com meus 6 filhos, meus 4 filhos adultos, a Ana mais velha está ali, tem 57 anos, e o meu pequenininho tem 8. Gente, você não sabe o que é isso, tá? Isso aí dá uma força para você continuar vivendo, você dizer, escuta, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar com eles, eu tenho que estar bem. Então, é extremamente importante a maneira como você se relaciona não só com a família, com todas as outras pessoas. Eu tive muitos conflitos na minha vida. Ter conflito é normal, não é desejável, mas pode acontecer. O importante é você ter os conflitos, você saber superá-los. E, principalmente, você saber se reconciliar. Você não ficar curtindo ódio, você não ficar curtindo mágoa, você tocar para frente e levar a vida. Nós temos que ter uma consciência que nós somos uma pessoa em 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Embora seja assim, nós somos únicos. Cada um de vocês que está aqui é único. E vocês são insubstituíveis. Porque quem é que vai substituir cada um de vocês? Ninguém.
Quem é que vai substituir o Abílio? Pode substituir aquilo que o Abílio faz. Fazer melhor, pior, não importa. Mas ninguém vai substituir aquilo que eu sou. A gente tem que ter consciência disso. Né? E aí, realmente procurar, não estar aqui de passagem à toa nessa vida, saber por que nós estamos aqui. Eu desde sempre, desde pequeno, eu sempre fiz uma escolha. Eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém que passasse por essa vida de uma maneira marcante. Isso não tem relação com o dinheiro, tem relação com a postura na vida. Eu sempre quis ser alguém. E dentro disso, eu criei o meu propósito. Meu propósito sempre foi, minha meta principal, sempre foi a felicidade. Eu quero ser feliz. Eu sempre pus a felicidade lá na frente como meta, e tudo que tinha do lado eu fui arrumando, ajeitando, me direcionando para lá, para a felicidade. Você diz, mas tem dias que você está mal, você está triste, tem dias que você está infeliz. Não. São coisas que acontecem na vida e você tem que administrar. Você tem que seguir sempre rumo a ser feliz. Além disso, dentro do meu propósito, eu sempre quis aprender e compartilhar. Desde lá atrás, quando me formei na GV, não tinha emprego aqui no Brasil, que eu estava pensando para os Estados Unidos, vou ser professor. Eu sempre quis aprender. Eu tenho uma vontade imensa de aprender. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Tem gente que acha que isso é marketing. Não é. Eu levo a minha vida assim. Agora eu quero aprender e compartilhar. Eu quero aprender e quero dividir com as pessoas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu dou aula na GV. É por isso que eu faço palestras. É por isso que eu já escrevi 2 livros. Porque eu quero compartilhar as coisas que têm acontecido na minha vida. E essa é a ideia. Esse é o meu propósito. Isso é que me traz aqui. E se eu conseguir deixar alguma coisa para vocês, com vocês, que possa ser útil para vocês na vida, eu vou ficar muito feliz. Longevidade é uma certeza. Envelhecer bem é uma escolha. Pode parar. Ele fala algumas outras coisas, né, da história dele. Ele é um empresário brasileiro, muito bem posicionado, e desde muito novo. Tá? E aí ele fala, olha, eu construí esse Abílio de 80 anos quando eu tinha 30. Aí todo mundo fala assim, como assim? Quando você tinha 30? Aí ele, pois é, quando eu tinha 30, eu já tinha sucesso na empresa, eu já tinha uma família, eu tinha 3 filhos, e só. E eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter sintomas do corpo de estresse, de ansiedade. Aí eu fui trabalhar aqui. Olha que interessante. Então, ele tinha 30 anos, com dinheiro, família montada, feliz, né? Não, começou a sentir dor no peito. E aí ele percebeu que não era só isso. Não é só ter uma empresa, um trabalho, um dinheiro. É mais. Aí ele começou a se alimentar melhor. Ele começou a cuidar do corpo. E ele começou a cuidar da mente. E isso é um grande diferencial. Pode passar para o próximo. Então, olha só. O limite para cuidar do corpo cada vez mais está sendo ultrapassado. Vocês imaginavam, olha só, idosa começa a correr, né? Idosa de 85 começa a correr por doença e já soma 80 recordes. Aos 85, não, Simone, não vou começar agora não, né? Porque eu já tenho 70. Poxa, mas essa daqui tinha 85. Aí você olha aqui, aos 100 anos, idoso faz academia, dirige pesca. Aos 104, idosa faz exercício. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Oi? Tem uma idosa de 104 aqui fazendo exercício? Arrume um tempo. Você quer chegar lá no 104 bem fazendo exercício? Com 80 anos, idoso bate recorde mundial ao escalar o Everest. Mulher de 101 bate recorde de tempo em corrida. Aí vocês vão falar assim, maratonista completa 99 anos ainda em atividade. Esporte é farmácia. Não vem em pílula, mas é remédio para a gente cuidar dessa casca que nos acompanha até o fim.
Exatamente, estou velha, mas não acabada. Para de falar sobre isso, né? Para de me colocar nesse rótulo, como diz a Cláudia Raia. Pode clicar? Pode clicar? Clica, por favor. E aí vocês vão falar assim, Simone, essas reportagens são de antes da pandemia, que coisa mais antiga. Vocês viram essa? Essa é desse ano. Corredor de 93 anos conquista o público ao completar a Maratona de Paris, 21 de abril. Gente, que tudo! Dá vontade de falar assim, vou começar a correr hoje, porque sim, eu quero participar da Maratona de Paris. Só para correr lá em Paris. Não é para correr, não. Para correr em Paris. Não é? Não dá um staff, assim, que coisa legal? Pois é. Então, dá para fazer diferente. Só que a gente tem que sair da nossa inércia, né? Da nossa inércia da TV. Eu acho até que vocês têm o grande privilégio de não ter, a maioria não tem, a inércia do celular. Porque a geração nova vai ter uma dificuldade a mais. A inércia do celular limita muito a gente, né? Pois é. Pode passar para frente? Aí, tá vendo? Não, eu proibi. Vou falar, eu proibi na casa da vovó, não pode usar celular, porque senão ficava. Ah, não, mas aí a gente tem que ir obrigado. Então, vamos lá. Nós falamos, então, que a gente tem um envelhecimento físico, que a gente precisa cuidar dessa casca nossa, que nos acompanha até a gente falecer, né? Ainda não tem jeito de ficar trocando por aí órgãos e ficar vivendo eternamente. Então, a gente tem que cuidar. A gente cuida na alimentação, a gente cuida fazendo exercício físico. São duas coisas indispensáveis. As outras coisas, que é ir no médico, fazer os exames, tomar remédio quando necessário, é o beabá. Mas a alimentação e exercício não tem erro, tá? Só que é o mais difícil de fazer. E aí eu falei que a gente tem que melhorar aqui, não é? O desenvolvimento pode chegar à sabedoria, não tem limite, mas tem gente que fica nesse desenvolvimento psiquismo infantil, achando que vai fazer as mesmas coisas de quem tem 20 anos. Não dá. Inclusive, é perigoso. Aqui, para vocês terem ideia, aqui está o limite biológico como 120, nós já ultrapassamos. São 60 anos até chegar ao idoso, e mais 60 ao limite de vida. Então, quando a gente chega aos 60, nós estamos na metade da vida. Já pensaram nisso? Pode passar? E aí, esse gráfico aqui, eu trabalho muito com os alunos. Aqui, o que acontece? Compara duas coisas, o corpo e a cabeça. O que a gente mais quer? Robustez física e maturidade psíquica. Casca, corpo bom, cabeça boa. Quer coisa melhor? Não. Mas pode ser que a gente tenha um problema físico no nosso corpo, mas que a gente saiba lidar com ele melhor se a gente tiver maturidade. A nossa maior limitação é quando a gente tem um corpo que não está bom e uma cabeça que não evoluiu. Aí começa a cabeça a brigar com o corpo. E aí só afunda. Tá? E essa outra situação, você tem um corpo até muito bom, mas que a cabeça não desenvolveu, não tem sabedoria para aproveitar aquele corpo. Também não é uma situação boa. Pode mudar? E aí vem o envelhecer psíquico. Lembrar aquela frase, o velho não é o problema. A velhice não é um problema. O envelhecimento não é um problema. Eles têm problemas. Virem a chavinha. Virem a chavinha por quê? Pode ter problema, sim, mas não é o problema. Envelhecer é um privilégio. Quem não envelhece é porque morreu. Tá? E aí está lá, maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. Difícil, né? Mas é uma realidade. Todos crescem, mas nem todos amadurecem. E aí, sabe o que eu falo com os alunos? Como é que faz? A pergunta é, né? Mas como é que a gente faz esse lance de amadurecer, né? Gente, vai ler, vai refletir, vai conversar, vai avaliar. Não fique no fútil, aprofunde. Amadurecer não é tomar decisões corretas sempre. Amadurecer é saber lidar com as decisões tomadas. Pode mudar?
envelhecer não é tão catastrófico se considerarmos a alternativa, que a gente já falou, né? E aí são algumas frases. Saber envelhecer é a grande sabedoria da vida. Aquela artista lá, ótima. Você tem que abraçar o envelhecimento. A vida é preciosa. E quando você começa a perder muita gente, você percebe que cada dia é um presente. Pode passar? Vocês conhecem a Helena Chargel? Alguém já ouviu falar? Não? Helena, não vou passar o vídeo, porque eu acho que a fala não vai ficar... Eu vou contar só a história dela, tá? Essa palestra ela fez em 2019, aos 81 anos. Ela conta que ela aposentou, ela é uma pessoa empresária da área de moda, tá? E ela aposentou, salvo engano, aos 79, e aí ela fala assim, eu fiz tudo que eu falei que o aposentado faria. Fiz terapia, fiz muito pilates, passei um ano resolvendo isso. Porque vocês já pensaram assim? Quando eu aposentar, eu faço. Eu escuto no consultório. Quando eu parar de trabalhar, eu faço exercício físico. Né? Aí ela falou, ok, eu fiz terapia, eu fiz pilates, né? Que o povo acha que pilates é fácil, o negócio é bem difícil. Só que passou um ano, ela fez tudo que ela tinha que fazer, e aí? E aí que a vida não estava boa. Aí ela foi convidada para um café, aí ela foi lá no café cultural, e a pessoa tinha que se apresentar e falar o nome, né, a idade, e qual que era o propósito da vida dela. E ela falou que foi escutando as pessoas falarem, e geralmente falava o nome, a idade, e não tinha propósito. E aí ela levantou, eu sou Helena Chargel, eu tenho 79 anos, e vou... lançaram uma coleção lingerie mais 60. Diz que foi assim, uau! E para ela, como diz ela, para ela também, porque ela não tinha pensado nisso ainda. Mas ela tinha que ter um propósito. O que é o propósito? Ela trabalhava com moda, ela resolveu falar disso. Aí foram tomar o café, todo mundo, né? Tal, teve o café, vamos tomar o café. Aí foram tomar o café, diz que um monte de menininhas, que ela chama, né? Chegaram perto dela e falavam assim, aqui, onde que vai vender a sua coleção mais 60? E ela, qualquer dia vai estar nas lojas. E ela pensando, como é que eu vou fazer? E ela falou que foi para casa e ficou com a cabeça cheia. Por quê? Porque ela tinha, sim, um propósito. Ela resolveu ter um propósito. Que a vida dela guinou, mudou do dia para a noite. Que ela foi fazer o projeto, chamou pessoas que ela conhecia para lançar isso. Por quê? Ela falou assim, gente... essas coisas que tem de lingerie é tudo para quem tem um corpo violão. Não tem mais um corpo violão. Aí ela resolveu não só desenhar todas as peças para o corpo dela, mas como lançar também, sendo ela a modelo. Sucesso total. Se vocês quiserem, anotem o nome, dá para seguir no Instagram. Até hoje ela posta coisas, ela faz coisas. Eu vou mostrar um pedacinho para vocês terem ideia. Olá, crianças. Tenho 7,9. Como diria a minha neta, Babe, isso não são anos. Então, tenho 79. Há muito pouco tempo, descobri que não tenho mais 33. Fiquei neles muitos e muitos anos. Isso quer dizer que hoje me sinto com 50, mais ou menos. Crianças, a semana passada ouvi algo muito lindo no noticiário que dizia que a Itália só consideraria como idosos pessoas acima de 75 anos e que a mente das pessoas de 70 anos hoje é igual à mente de pessoas de 50 anos de antigamente. Olha o lucro. Isso também quer dizer que nós estamos vivendo mais. Nós podemos chegar aos 90 inteironas, mas nós não estamos sabendo o que fazer com o tempo. Esse presente maravilhoso que nos foi dado,
tempo a mais de vida. Nós pegamos esse presentinho, colocamos lá no fundo do nosso armário e nos tornamos invisíveis. Invisíveis como nossas mães eram, a minha pelo menos. Elas, depois de criarem seus filhos, elas não se aposentavam delas mesmas. Há 2 anos, eu me aposentei de uma firma onde trabalhei durante 45 anos. Nos primeiros anos, eu fiz muita terapia, muito pilates, muitos cursos. Fiz tudo que eu não tinha tempo de fazer antes, eu fiz. Mas eu estava vazia. Eu estava sem tesão. Um belo dia, me ligaram convidando para ver Café 50 a mais. Vamos lá. Cheguei, um monte de menininhas, assim como eu, 60, 70, 80, 90. Tinha uns menininhos também. A palestrante disse, por favor, hoje nós temos gente nova aqui na reunião, gostaria que elas se levantassem, dissessem seu nome, o que estão fazendo e se tem algum projeto. Eu me levantei também, eram umas 8. Aquele projeto, aquilo não me saía. As meninas falando, ninguém falava em projeto. Chegou a minha vez. Pois não, eu sou Helena Scharchel. Durante 50 anos eu fiz estilo. E agora, a menina disse, a senhora tem algum projeto, dona Helena? Sim. Coleção Lingerie 60 a mais. Foi um uau! Até para mim. Fomos tomar o famoso Café 50 a mais. Um grupo de menininhas se dirigiu a mim e disse, Helena, né? Ah, sim, muito prazer. Nós gostaríamos de saber aonde que a gente pode comprar essas peças 60 a mais. Em que loja? A senhora tem fábrica? Não, mas logo vocês vão encontrar nas lojas. Eu vou comunicar ao Café 50 a mais e aí vocês vão saber aonde procurar. Uau! Saí de lá, projeto, saindo fogo da cabeça. Não dormi aquela noite. De manhã cedo, coleção inteirinha pronta na cabeça, mas faltava quem produzisse. Passei a mão no telefone, liguei para uma amiga que tem uma das maiores fábricas de lingerie do Brasil e disse, Mi, eu sei que você não está aqui, está viajando, mas escuta aí, eu estou com uma coleção fantástica, lingerie 60 a mais. Topo, estou com você, estamos juntos. Eu falei, quer ficar quieta? Eu que estou pagando a ligação, eu que estou gastando, eu quero continuar, tem mais. Euzinha, quero ser a cara dessa coleção. Eu quero fazer as fotos do catálogo, quero desfilar e quero todas as minhas ruguinhas que tenho direito, sem Photoshop. Ok, pode começar a mandar o material. Loucura! Muito pouco tempo. Eu tinha menos que 3 meses. A coleção geral deles iam sair agora. E muito menos, 2 meses, 2 e pouco. E imagina que a minha coleção 60 a mais não ia sair junto. E eu não ia sair da invisibilidade. Necas de pitibiribas. Mãos à obra, arregacei e vambora. Mas eu tinha um grande, grande problema, meu maior. Como é que eu iria passar aquela ideia? Como é que eu iria passar a grande mensagem? Qual era a grande mensagem? Inspirar milhões de mulheres a sair da invisibilidade.
cada peça daquela coleção teria que estar falando: escuta, você está aqui, você pode, você tem todos os direitos, você tem mais uma vida a ser vivida, e esta vida é linda, e pode ser a melhor de todas as vidas. Cada peça teria que estar gritando: hello! Você está viva, você pode tudo. Eu acreditei, e acreditaram em mim. Sabem no que deu? Only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. E tem mais. No dia seguinte ao desfile, eu consegui sentir na pele que aquilo estava funcionando. Levei meu filho a conhecer a fábrica, chão de fábrica, umas 600 pessoas, todos os trabalhadores que produzem, as meninas das máquinas, do overlock, os cortadores. E, à medida que eu ia passando pelo corredor, essas pessoas, essas queridas pessoas que fazem a fábrica, elas começaram a bater palma. Elas começaram a fazer o sinal: eu te amo. Naquele momento, eu estava ouvindo e tinha certeza que muitas delas estavam dizendo: se a dona Helena, com quase 80, pode, eu também posso. Crianças, eu quero muito que vocês conheçam um grande amigo meu, Einstein. Sim, ele me inspira. Ele tem uma frase lindíssima que diz: criatividade é mais importante que conhecimento. Gente, todas nós temos um pouco de conhecimento. Todos nós temos um pouco de criatividade. Até eu nem sabia que tinha tanta. Muito, muito, muito obrigada. Uma boa tarde. Literalmente, não sei se vocês conhecem esse TED. TED tem várias palestras super legais, né? Então ela foi lá no meio, arrancou e desfilou de lingerie, sem vergonha de ter aqui alguma coisinha ali. Ela estava ali falando de um projeto, de uma vida. Olha lá. Fala que isso não é um sucesso, gente? Isso é evolução da cabeça. Pode parar? Pode seguir. Então, gente, ela não tinha um propósito. A vida estava vazia, ela fala, estava sem tesão. Quando ela resolveu ter um propósito, quando caiu o propósito, ela fala assim, né? Caiu no meu colo. O propósito,
a vida mudou. A vida voltou a ter sentido, a vida voltou a ficar cheia de ideias, de coisas que ela tinha que fazer. Tá? Não, o anterior. E quando a gente fala... É nesse aqui, ó. Isso. E quando a gente fala de propósito... tem idade para ter propósito? Tem idade? Não tem idade. Vocês conhecem esse daqui, não conhecem? Já fez tantas novelas, né? A Ari Fontoura. Sigam ele no Instagram. Morro de rir. É ótimo. Ele é super... Ele tem um humor excelente. Tá? Hoje ele está mexendo praticamente com isso. Aqui, ó. Idosos estão adiando a saída do mercado de trabalho. Blogueira sueca faz sucesso aos 103. Gente... Quando ela nasceu, nem existia internet. Ela é blogueira aos 103 anos. Olha que tudo. Fala que isso não foi um propósito recente. A internet é recente perto do tempo do mundo. Né? Aqui, vovô modelo é sucesso nas passarelas da China. Mochileiras depois dos 60. Sério? Falei, gente, estou feliz da vida. Mochileira depois dos 60, na terceira idade, foram conhecer o mundo. Idosa de 91 viaja sozinha pelo mundo e faz sucesso no Instagram. Sabe o que tem agora? Eu estava comentando com uma amiga minha, eu não fiz intercâmbio quando eu estava na adolescência. Era uma época que estava começando a ter, né? O pessoal estudava fora, ficava um ano, voltava. Só que na época eu já namorava e eu achei que não tinha sentido sair. Né? Gente, é adolescente, né? Não tinha evolução psíquica que eu tenho hoje. E aí, outro dia eu vi intercâmbio mais 50. Eu falei, oi? Vão me inscrever, quero sim, né? Como é que eu vou fazer? Aí, tá vendo? Olha exemplo, já fez intercâmbio, olha que tudo. Oportunidades, gente, de viver outras experiências. Não há limite de idade. E quando a gente está com isso daqui em dia, oxe, pode passar? Aqui são algumas sugestões, alguns filmes já passaram aqui na EA, não foi? Então, tem uns filmes assim, bem interessantes para poder estar refletindo sobre o processo do envelhecimento. Elze e Fred, Alguém Tem que Ceder. Então, assim, tem um monte de filmes que nos ajudam a refletir. Então, são uns filmes aí de sugestão. Pode passar? Volta, por favor. Então, um dia que estiver lá sentado, quero escolher um filme. Aí, ótimo, pode lembrar de mim. Tá? Então, aí tem filmes de relacionamento, tem filmes de mudança, de doença, né? E que a gente precisa falar de doença, sim. Elas ficam mais comuns no processo do envelhecimento. Tá? Então, a gente pode falar e deve falar. Eu não falo de morte. Fale de morte. Você não tem que estar vivendo, você não tem que estar morrendo. Converse sobre a vida. É importante as pessoas saberem o que você pensa, o que você acha, tá? Quebre esse tabu. Pode passar, gente? Uai. Vamos lá, mais. Pode passar. Gente, eu acho que eu falei assim um tanto de coisa que é legal, né? Joguei a bola de vocês lá para cima, não é? Muito bem. Vocês são privilegiados. Eu falo que nós estamos revolucionando, né? Vocês estão revolucionando, vocês estão provando para o mundo que não é simplesmente estar aqui. Eu estou aqui, eu aconteço, eu pago, eu compro, eu viajo, muita coisa. Então, tudo precisa de ser preparado. As roupas para os idosos, né? É um novo mercado se abrindo. Viagem para os idosos, turismo para idosos. É um novo mercado se abrindo. Então, tem algumas pessoas que já enxergam isso, outras não. O que a gente precisa também entender é que o envelhecimento da população, quando ele é gradual, há um tempo de se preparar. A gente sabe que a Europa já é um mundo velho.
tá? A Europa já é um mundo velho, só que ela foi lentamente chegando lá. Qual que é o nosso problema? O Brasil está envelhecendo rapidamente, e aí ele não se preparou. Não há ainda políticas, igual o senhor colocou. Na Europa é diferente daqui. Aí qual que é a diferença, Simone? As pessoas foram envelhecendo devagar, as que estavam no poder também estavam envelhecendo. Hoje, quando a gente olha para o poder, não tem muitas pessoas idosas. Tem muita gente de sangue novo, já ouviram falar? Tem que colocar sangue novo na política. Às vezes está precisando de uma pessoa idosa com um bom psíquico, com uma sabedoria para ajudar os idosos. Lá. Eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu fui aos Estados Unidos uma vez, numa cidade onde tem, não sei como é que fala, montanhas. E aí era um parque nessas montanhas. Todas as pessoas que me recepcionaram, guias de orientação do parque, eram idosos. Eu achei aquilo fantástico. Pensei, nossa, que legal. Fui conversar, né? Porque a geriatra vai lá conversar. Mas assim, você está trabalhando, né? Ela falou, estava em casa, faço nada aqui, eu venho, fico 2 horas, recebo, ainda, né? Tipo assim, eu ocupo o meu tempo, eu tenho capacidade e consigo curtir minha vida. Eu não trabalho aqui 8 horas, 12 horas. Então, é uma opção trabalhar. Olha que interessante. A capacidade está preservada, foi optado por trabalhar curto período, para poder ajudar, receber, ter um compromisso e continuar vivendo. Mas fala a verdade, curtir é legal, mas é o que eu escutei muito esse vídeo da Helena, depois vocês procurem no TED, Helena Chargel, tá? É muito interessante a forma que ela coloca. Quando eu aposentar, eu vou fazer terapia. Quando eu aposentar, eu vou fazer pilates. Mas e aí? E até lá? E depois que fizer pilates e terapia, vai fazer o quê? Então, às vezes, o trabalho vai me ajudar a manter a cabeça boa, vai me ajudar a manter rotina. Então, pode ser, sim, uma opção. Trabalhar não é ruim, né? Entendeu? Então, só... Tá falando? Então, aqui, só para encerrar mesmo, tá? Se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Tá bom? Então, fica a minha mensagem. Muito obrigada por me chamarem, por continuarem aqui me escutando, tá? E que vocês tenham certeza que vocês continuem tendo certeza do privilégio de vocês estarem envelhecendo. Parabéns. Convide seus amigos e amigas aposentados, ou que estão próximos de se aposentarem, para que se associem à AAMG, legítima representante dos aposentados e pensionistas da CEMIG e subsidiárias.